Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Fernandes. Para quem já me conhece, eu faço uma live semanal contando para os meus alunos, os colegas, aqueles que estão militando no âmbito do direito previdenciário a respeito da reforma previdenciária. Então a gente vem desde dezembro travando uma luta intensa contra essa reforma absurda, essa reforma sem precedentes que veio a ser proposta pelo governo federal no dia 5 de dezembro de 2016. Essa mesma proposta de emenda que também veio fazendo o que nós chamamos, os estudiosos do direito previdenciário, de uma contra-reforma. Não é uma reforma porque a reforma vem para o bem. O que nós temos é uma contra-reforma que destrói direitos previdenciários, direitos sociais conquistados aí com a Constituição Federal de 88. Bem, apenas para relembrar quem me acompanha, né? Hoje cedo eu já postei, pessoal, tenho novidades sobre o mandado de segurança, apenas para relembrá-los do que eu estou falando. Bem, o IEPREV, a equipe do IEPREV, juntamente com o Citraeng e diversas outras entidades, interpuseram um mandado de segurança contra a PEC 287, proposta em dezembro de 2016. Esse mandado de segurança ele tinha sido recebido pelo ministro Celso de Mello e determinado que as autoridades que foram impetradas, né, que elas entrassem, prestassem esclarecimentos a respeito da PEC. E é sobre isso que eu venho conversar com vocês. Eu venho trazer para vocês hoje, em primeira mão, a resposta que nós obtivemos dentro do processo. E essa resposta ela foi impetrada pela Advocacia Geral da União. Nós temos aí resposta do Presidente da República, resposta da Câmara de Deputados e resposta dos entes da Advocacia Geral e também da consultoria do Ministério, falando por que eles propuseram a PEC e quais seriam os argumentos deles para a interposição dessa PEC, porque ela seria constitucional, etc, etc, etc. Bem, dessa vez eu fiz até um roteiro para conseguir explicar para vocês exatamente do que se trata. Então, primeira coisa, né? No mandado de segurança, nós tínhamos 3 pedidos principais. Nós tínhamos vários, né? Vários argumentos, várias linhas de defesa, mas 3 pedidos eram os principais. O primeiro era a inconstitucionalidade da PEC 287. O segundo era a falta de participação do Conselho Nacional de Previdência Social para deliberação a respeito da proposta de emenda constitucional. E o terceiro e o principal, que é a falta de apresentação de estudo atuarial que justificasse as proposições da reforma. Então, esses 3 pontos principais eram os pontos sobre os quais deveriam, aqueles que foram impetrados, apresentarem as suas razões, apresentarem os motivos, né? Ou seja, teoricamente, apresentarem a sua defesa. Que quando a autoridade judiciária pede para prestar esclarecimentos, é mais ou menos dizer, defenda seu ato para que seja analisado, então, se desse ato caberá ou não um mandado de segurança, ou seja, um ato de segurança, uma forma de proteção do Poder Judiciário. É exatamente isso que acontece quando a gente entra com mandado de segurança. E as autoridades, então, vieram, as autoridades que nós chamamos de autoridades coatoras, que são aquelas autoridades que estão impondo algo injusto ou arbitrário para uma pessoa ou para determinada parcela da população ou para toda a população, que é o caso Intelo que acontece aqui. Essas autoridades, então, elas prestam esclarecimento ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa analisar se há ou não a necessidade da sua intervenção. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre o mandado de segurança. Esse mandado de segurança, como eu já havia comunicado para vocês em algumas semanas passadas, eu falei, esse mandado de segurança ele foi redigido em especial pela equipe do IEPREV, Dr. Roberto Carvalho, Dr. Fernando Calazans, e teve total apoio do Citraeng, com a advocacia do Citraeng, que é o Dr. Budi, e também com o apoio do Alan, né, nosso professor também do IEPREV, Alan da Costa Macedo, que ficou responsável por toda a parte gerencial de correr atrás das assinaturas, buscar as pessoas que iam apoiar esse movimento. Então essa equipe, né, toda foi atrás de impetrar esse mandado de segurança. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo um momento político muito complicado, nós estamos vivendo um momento em que não são apenas os elementos jurídicos que são colocados na mesa, nós estamos vivendo um momento, né, como a gente já fala há muitos anos, os estudiosos do direito,
um momento em que os elementos metajurídicos se sobrepõem às decisões judiciais. Então nós temos aí elementos jurídicos colocados de um lado, mas elementos políticos, econômicos e sociais pesados, sopesados, às vezes até com maior importância do que a letra da lei. E isso não é uma coisa totalmente esdrúxula quando se analisa que houve uma abertura da Constituição Federal em 88 e que a gente faz hoje uma interpretação aberta da Constituição. Contudo, tem que haver um respeito, né, aos princípios fundamentais da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, ao direito social, um respeito às nossas cláusulas pétreas e, com certeza, um respeito ao modelo estabelecido dentro do Estado de participação da sociedade, de participação das demais entidades. E aí, nisso, a gente vai esbarrar exatamente no quê? Na resposta que nós obtivemos das autoridades ditas como coautoras. E aí eu venho trazer para vocês, eu acabei até colocando aqui, trazendo o próprio texto, olha, se vocês conseguem ver a própria resposta, né? E eu fiz aqui as minhas próprias anotações, a resposta que foi enviada, porque é de uma desfaçatez tão grande que a gente tem que ler para vocês, para que vocês possam participar disso. Então, assim, a primeira coisa é a argumentação preliminar, né, das autoridades coautoras, no sentido de que há uma impossibilidade de controle preventivo de constitucionalidade de proposta de emenda constitucional. Então eles falam o seguinte, olha, é uma simples proposição legislativa. O STF só pode participar a partir do momento em que já estiver encerrada a votação e que a proposta de emenda constitucional esteja vigente. Ou seja, retira do Poder Judiciário a sua possibilidade de analisar riscos, né, que estejam sendo submetidos ao ordenamento jurídico. Então, mais ou menos o que eles estão dizendo aqui é, olha, o STF não tem nada a ver com isso. Foi mais ou menos isso que eles disseram. Eles disseram assim, ó, em regra, não pode se manifestar. O STF não tem legitimidade para falar a respeito de uma proposta de emenda constitucional até que ela seja aprovada, né? Aí tem diversos argumentos que eles colocaram aqui, dizendo que a Câmara dos Deputados atendeu mais de 70 especialistas. Aí eu gosto de lembrar que desses 70 especialistas, a maioria esmagadora foi as pessoas que foram convidadas a repetir aquilo que o governo veio dizendo na proposta da emenda constitucional. E que muitas pessoas que nós pedimos, nós, estudiosos do direito, os institutos de direito previdenciário pediram para ser ouvidas, as associações, os sindicatos, essas pessoas não foram ouvidas. Foi uma minoria de pessoas que levou para a Câmara dos Deputados a versão que nós defendemos, que é a versão, desculpem, que não há déficit da Previdência, e a versão de que essas emendas estariam passando dos limites, que estaria ofendendo cláusulas que são pétreas ou também ofendendo princípios que trazem garantias e direitos fundamentais. Então isso é só para vocês terem uma ideia dos argumentos que foram trazidos por eles. Então, em sede de preliminar, eles já dizem que há uma total incompetência do Poder Judiciário para se manifestar a respeito do tema. Em questão de mérito, o que eles disseram? Tem 3 argumentações principais e tem uma que me surpreendeu bastante, porque eu esperava que ao menos eles tentassem discutir a questão do déficit, mas foi ao contrário que eles fizeram. Veja, no mérito, então, eles discutem os nossos 3 comentários. O primeiro deles é referente à participação do CNPS. Para quem não lembra, o CNPS é o Conselho Nacional da Previdência Social. Ele existe porque ele foi criado, na época, para atender uma necessidade do artigo 10 da Constituição Federal. O artigo 10 da Constituição Federal, ele diz que toda matéria que envolve previdência e trabalho, haverá a participação da sociedade nos seus conselhos deliberativos. Seja isso em instância de julgamento, seja isso em instância de políticas públicas ou normas legislativas. Sempre foi interpretado desta forma, inclusive, pelo Ministério da Previdência à época. O que vem dizendo agora as autoridades coautoras? Ou seja, o que a AGU trouxe em defesa das autoridades coautoras? Eles vieram dizendo que não há atribuição legal do Conselho Nacional da Previdência Social em participar quando se tratar de norma legislativa, que isso caberia única e exclusivamente ao Poder Legislativo,
e que caberia ao Poder Executivo a discussão e a negociação com o Poder Legislativo. Ou seja, no primeiro momento eles dizem que o Poder Judiciário é incompetente, a preliminar deles. Aí eles começam discutindo o mérito do mandado de segurança, dizendo que o Conselho Nacional da Previdência Social também é incompetente, não tem nada que se meter, não tem que participar. Afinal, para que foi criado o CNPS? Foi criado talvez então só para se manifestar sobre regras internas, eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas eles estão distorcendo completamente a ideia da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal foi muito clara no artigo 10, quando ela falou que todas as manifestações, deliberações que envolvem previdência e trabalho terão sim uma visão diferenciada, terão uma aplicação de um olhar da sociedade em conjunto. É isso que a Constituição Federal fala, mas eles tentam aí, né, como já fizeram em muitas outras vezes, como por exemplo dentro do próprio Conselho, quando os conselheiros estão adstritos aos pareceres da AGU. Ou seja, a palavra do governo vale mais, não importa aquilo que a Constituição Federal disse. Foi isso que eles resumiram. Bem, e a segunda resposta, a terceira resposta, que me deixou mais surpresa e que é essa que eu queria muito dividir com vocês, é a seguinte. Eles apresentam na página 11 da petição deles, das apresentações de informações, a desnecessidade de estudo atuarial para a apresentação de proposta de emenda à Constituição. Esse me surpreendeu mais. Por quê? Porque assim, eu até esperava que eles fossem dizer que tinham feito um estudo, que juntaram na PEC algum tipo de estudo, mas o mais engraçado de tudo, e aí vem a palavra que eu usei no começo, é a desfaçatez de dizer que não há necessidade de estudo atuarial. Poxa, deixa eu ver se eu entendi direito. Nós estamos tratando então de um sistema que atende toda a população. E eu uso na propaganda, na televisão, no jornal, na imprensa, eu falo quando eu vou à televisão, e quando eu digo eu estou falando o presidente da República, eu estou falando o relator da PEC, eu estou falando o presidente da Câmara. Ele fala o quê? Ele fala que o sistema está quebrado, que não tem dinheiro no sistema, que o caixa da Previdência não tem como se sustentar. E aí ele responde para nós, em sede de mandado de segurança, que não precisa de cálculo atuarial. Por gentileza, então expliquem para nós, população, e para todos os institutos de direito previdenciário, com base em que foi criada as novas normas. Porque para se criar normas, primeiro, para modificar normas que existem, e essas normas tinham um estudo atuarial, eu preciso de uma justificativa. Dizer que falta dinheiro é uma justificativa muito fraca, porque falta dinheiro por quê? E nós já elencamos em outras oportunidades que estivemos juntos diversos motivos pelo qual falta dinheiro. Nós temos desonerações irregulares, nós temos isenções exageradas, nós temos problema da DRU, nós temos o governo retirando o dinheiro do caixa para outras finalidades. Já falamos sobre isso. Agora, usar o argumento de que falta dinheiro por faltar dinheiro, já vimos que é vazio. O que nós esperávamos no mandado de segurança? Que essas autoridades que nós elencamos como coautoras explicassem para nós como eles chegaram até essas regras novas da PEC, como eles determinaram o gatilho, como eles determinaram a idade mínima. Isso foi um chute? Isso foi um valor que eles jogaram, acharam que seria legal? Ou eles estudaram isso? Eles têm um estudo para apontar a legitimidade desses valores e dessas regras. E para nossa total surpresa, eu digo total surpresa porque nós sabíamos que eles não tinham um estudo. Mas nós esperávamos que pelo menos eles se dessem ao trabalho de dizer que não tinham. E para minha total surpresa, pelo menos, eles não tiveram esse trabalho. Eles disseram exclusivamente que para a emenda constitucional eles não são obrigados a juntar estudo atuarial ou de equilíbrio financeiro. E aí, para vocês que têm um pouquinho de dúvida sobre isso, eu quero ressaltar que, é claro, o artigo 40 e o 201 da Constituição Federal, eles falam da necessidade de equilíbrio atuarial do sistema. Mas ainda não seria esse o motivo que me faria dizer que o estudo atuarial é obrigatório. Eu ainda poderia me valer do fato de que uma emenda constitucional, a Constituição Federal realmente, ela não diz assim, tragam um estudo. Contudo, é muito importante salientar, a exposição de motivos da PEC, ela pede exclusivamente o que eles estão dizendo? O que o governo disse? Ele disse, olha,
Nós estamos apresentando a proposta, a emenda constitucional 287, porque nós temos um problema de equilíbrio atuarial. O sistema não se sustenta. Essa foi a argumentação do governo. A partir do momento que a exposição de motivos, ela diz que o motivo é a falta de equilíbrio, é muito lógico. É uma questão de legalidade, o quê? Que para justificar a proposta trazida pelo governo, eles apresentem o quê? Um estudo atuarial. Então, essa argumentação trazida aqui pela AGU, ela é uma argumentação vazia, uma argumentação pueril, uma argumentação que serve para eles mesmos, mas não serve para nós. Por quê? Porque é claro que a Constituição Federal não disse que era necessário estudo atuarial. Agora, se o estudo atuarial, a falta do equilíbrio atuarial, é motivo ensejador da proposta de emenda constitucional, logicamente é necessário que se comprove essa necessidade através de um estudo de equilíbrio atuarial. Então isso eu trouxe para mostrar para vocês, só para vocês verem que o governo tem se sentido com tanto poder sobre essas reformas, que ele sequer se sente na necessidade de prestar esclarecimentos. Ele chama o Poder Judiciário de incompetente, né? Além de dizer que o Poder Judiciário é incompetente, ele diz que o CNPS não tem nada a ver com isso, ou seja, não existe controle para esse governo. O Poder Judiciário não é incompetente para tratar da reforma agora, o CNPS não é necessário, e eles querem dizer o quê? Que eles podem fazer o que quiser através dos acordos que existem dentro do Congresso Nacional. E é isso que nós não vamos aceitar, isso não vai ser aceito pelos estudiosos do direito, isso não vai ser aceito pelos institutos. Veja o Dr. Roberto de Carvalho Santos comentando ali a live, isso mesmo, agora está nas mãos do STF. Exatamente, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Estamos nas mãos do STF. E aí, agora vem o que eu quero dizer. O que nós esperamos agora? Veja, o mandado de segurança foi recebido. O ministro Celso de Mello pediu que as autoridades ditas coautoras apresentassem seus esclarecimentos, ou seja, trouxesse os apontamentos necessários para que ele pudesse julgar. E agora nós esperamos ansiosamente para ver qual vai ser a posição do STF sobre isso. O governo vem e diz que ele é ilegítimo. O governo diz e fala, olha, o artigo 10 da Constituição que fala do CNPS não se aplica aqui. E ainda, olha, quanto ao estudo atuarial, não tem obrigação de juntar. E agora é a pergunta que eu quero colocar para reflexão. E aí, STF, o que vai fazer? Não vai fazer nada? Ou você vai mostrar que a Constituição Federal tem que ser respeitada? Afinal, né, o STF é a casa máxima, o guardião da Constituição Federal, e a nossa Constituição Federal tem um sistema, tem um núcleo duro a ser respeitado. As cláusulas que falam dos direitos e garantias individuais, as cláusulas que tratam dos direitos sociais e, acima de tudo, a dignidade humana como ponto central da nossa República Federativa. Por que eu digo tudo isso para vocês? Porque nós estamos agora no aguardo do que o STF vai dizer. Ou o STF engole uma argumentação de ilegitimidade, de incompetência do governo federal, ou ele vai dizer, afinal de contas, o governo alega que há déficit, o governo alega que não existe equilíbrio financeiro atuarial no sistema. E aí o governo traz regras novas. Essas regras novas precisam de cálculo? Ou essas regras novas podem ser induzidas, colocadas por qualquer elemento que o governo ache justo? Esse é o ponto que nós vamos esperar para ser debatido e para ser julgado nos próximos dias. Temos uma ideia, claramente, né, de que isso deve acontecer nas próximas semanas. Como vocês estão vendo, existe um desespero por parte do governo para a aprovação da reforma previdenciária. Esse desespero se dá a diversos motivos que nós já vimos, e eu posso garantir para vocês, como estudiosa do direito previdenciário, junto com toda a equipe que eu conheço e mais a equipe do IEPREV, que os motivos que fazem o governo ter pressa não são os motivos da população. O motivo que faz o governo ter pressa não são motivos sociais. E os interesses não são os interesses da população, nem muito menos o interesse público. E é por isso que nós temos que nos unir. Vocês viram que a nossa luta, ela tem valido a pena. A nossa luta não foi vazia. E quando eu digo nossa, não me refiro só ao nosso instituto. Me refiro aos diversos institutos, às organizações, aos órgãos de classe, às organizações
sociais, aos sindicatos, às confederações. Por quê? Foi tão necessário esse nosso trabalho, porque hoje o governo tem medo de não conseguir aprovar a reforma. Isso quer dizer que cada luta, cada batalha travada valeu a pena. Hoje nós vimos também que o governo veio falando em redução da idade mínima, que era um ponto que para o presidente Michel Temer ele era inegociável. Ele disse diversas vezes, até mesmo na televisão, que não negociaria o limite da idade mínima. Hoje já saiu uma reportagem na Folha dizendo que ele tende a fazer uma alteração na proposta referente a essas idades. É muito importante também citar, hoje conversando com o Dr. Roberto, o Dr. Roberto falou para mim, Ana, houve também um placar, né, no Estadão, que foi publicado pelo Estadão, dizendo o seguinte, olha, se hoje fosse a votação da reforma, a reforma não passaria. Então é muito importante, lembram que eu falava para vocês nos nossos primeiras lives, nos nossos primeiros vídeos, aquele trabalho de formiguinha? Independente de você trabalhar ou não no Poder Judiciário, independente de você advogar, independente da área que você milita, advogado, médico, farmacêutico, balconista, não importa. O que importa é fazer o seu trabalho, é conversar todos os dias com as pessoas, lembrar que essa reforma é injusta, que ela não atende os interesses da população, que elas atendem uma minoria que vai ganhar com isso, muito diferente do que a mídia diz. É mentira quando a mídia fala, como saiu hoje cedo nos jornais de grande circulação aqui do Paraná, que a reforma atende os interesses apenas da população pobre e que vai contra os ricos, ou seja, sempre fazendo um joguinho entre as populações, ou seja, eu sempre coloco o povo um contra o outro. Eu digo para a população pobre, olha, isso aqui só prejudica o rico, e o pobre pensa, meu Deus, então se prejudica o rico é bom para mim. Olha só o que o governo está fazendo, ele está jogando com o seu próprio povo, jogando com a própria população, colocando uns contra os outros para tentar sair vitorioso. Bem, não preciso nem dizer para vocês que nós já vimos e temos visto aí, né, grandes manifestações contra a corrupção, temos visto a Lava Jato, entre outras coisas que vem acontecendo, e nós temos visto que muitas emendas constitucionais, inclusive, elas vinham sendo negociadas no interesse de algumas pessoas da sociedade, algumas categorias. Hoje eu vi também uma postagem do doutor Enéas, esqueci agora a cidade dele, de Itaiópolis, e ele fez uma excelente publicação dizendo o seguinte, olha, tem tanta emenda constitucional que foi aprovada para o interesse de algumas categorias, e isso tem vindo a público, isso tem vindo de uma forma tão clara que nos faz suspeitar os reais interesses da reforma previdenciária. Bem, eu acho que para grande parte de nós aqui, desde dezembro, nós já sabíamos que era para o interesse de alguns. Mas para aqueles que ainda restou dúvida, né, as últimas notícias que nós estamos tendo do Poder Judiciário têm deixado claro que as emendas constitucionais do Congresso Nacional estão trabalhando no interesse de categorias específicas, mas não da sua população, não dos votos que receberam. Bem, para não me estender demais, que eu já sempre acabo me estendendo um pouco, eu quero dizer para vocês que nós estamos aí aguardando as manifestações finais aqui do nosso mandado de segurança, né? Estamos muito curiosos e ansiosos para saber se os ministros do STF vão se posicionar ou se vão, por fim, dizer que depende de instrução probatória, depende de prova, depende de algo e dizer que o mandado de segurança não pode ser apreciado ou algo do gênero. Nós estamos aí abertos, esperando qual vai ser a reação do STF, se afinal o STF vai puxar para si a sua obrigação de respeito e guardião da Constituição Federal, ou ele vai deixar passar, como a gente já viu acontecer em algumas outras vezes. Então essa é uma dúvida, né, que fica aí para todos nós. Ainda, só para esclarecer, é importante frisar porque tem um comentário ali que diz o seguinte, professora, mas não é obrigado o estudo atuarial para emenda constitucional. Realmente não é, eu vou frisar novamente essa resposta, não é. O que faz com que a gente cobre o estudo atuarial é o fato da exposição de motivos. Exposição de motivos é aquilo que é anexado junto com a PEC para dizer por que eu estou tendo aquela ideia de emendar a Constituição, por que eu estou tendo aquela iniciativa. Então, quando alguém vai fazer uma proposta de emenda à Constituição, alguém, eu digo, uma das pessoas legitimadas para isso, ele precisa justificar.
A justificativa do governo é que não há equilíbrio atuarial, mas ele não junta um estudo atuarial para comprovar que esta regra nova que ele está trazendo trará este dito equilíbrio. Isso é só para frisar para vocês, para que fique claro o porquê da nossa irresignação com esse ponto. Então, gente, eram mais ou menos essas as novidades que eu tinha para trazer. Não são nem novidades boas, nem novidades ruins. Elas são apenas novos fatos para esse contexto que nós estamos vivendo. Mas, no geral, nós estamos com coisas boas, com certeza. Vejam, quando o governo impetrou não, desculpa, estou com mandado de segurança na cabeça, pensando tudo que é impetrar. Quando o governo interpôs ou entrou com a PEC, apresentou a proposta de emenda constitucional, ele tinha a intenção de aprovar essa reforma até o meados de abril. A ideia, inclusive, muitas vezes saiu no jornal, é que em março isso estaria tudo aprovado. Quando nós estivemos em Brasília, bem no começo, o que nós vimos? Nós vimos que eles estavam votando tudo às pressas, né? Existia um assodamento, que foi muito comentado, inclusive, pelos institutos e pela OAB, porque eles estavam pulando etapas, estavam votando sem ler o relatório, porque eles queriam votar na calada da noite. Isso não foi possível. Por que isso não foi possível? Por causa dos institutos, por causa dos sindicatos, por causa das associações e principalmente por causa de cada um de vocês, cidadão, advogado, segurado da Previdência Social, que não se calou. Essa é a importância da nossa movimentação. Quando os políticos percebem que há uma união da população e que a população não está aceitando, eles se preocupam, porque eles dependem do nosso voto. E aí eu convido vocês a repensar um pouquinho o que é um Estado democrático de direito. Eu convido vocês a pensar que aquelas pessoas que estão lá, elas estão porque nós a colocamos. Mas elas estão lá não porque têm vontade própria, mas porque elas devem fazer o eco, elas devem reverberar aquilo que a sociedade quer, aquilo que as pessoas que a elegeram querem. E isso nós não podemos perder essa ideia. Então falar, todos que estão lá não são bandidos, todos que estão lá não votam pensando no povo, esse é o momento que nós, como cidadãos, temos que repensar como é essa forma de participação e como eu vou cobrar do meu candidato, como eu vou cobrar dele quando ele estiver na cidade, quando ele estiver num evento. Eu vou cobrar que ele se manifeste de acordo com os interesses da população. Dr. Roberto fez mais um comentário ali, como os parlamentares podem votar no escuro, sem estudo. Exatamente, é o que nós chamamos de uma votação totalmente obscura. Exatamente, Dr. Roberto. Então, o Dr. Roberto fez um comentário que é o foco total do nosso mandado de segurança. Se o governo usou como justificativa para trazer essas novas regras, ele precisa, no mínimo, apresentar para a sociedade o motivo. E o motivo precisa ser o quê? Um motivo técnico. Eu não posso discursar sobre algo que vai mudar a vida das pessoas sem provar, por estudo técnico, de que existe legitimidade ou que existe objetividade naquilo que está sendo proposto pelo governo. Até agora nós não vimos nenhuma justificativa cabível para essa PEC, essa proposta absurda, né, chamada por muitos professores de PEC da maldade, porque ela foge totalmente a qualquer regra de dignidade humana que existia na nossa Constituição Federal. Ainda antes de encerrar, eu preciso dizer que nas últimas manifestações em televisão que nós vimos do deputado, relator da PEC, ele realmente não sabe exatamente o texto que ele tem, embora ele entenda muito de tributário, embora ele entenda bastante de previdência, ele entende de direito econômico, ele não tem como defender os pontos da PEC. Quando se trata de entrar no tema com ele e de aprofundar as questões, ele não tem resposta. Por que ele não tem resposta? Porque não existe resposta. A regra foi criada ao interesse do governo, jamais ao interesse da população. E sabe por que não tem estudo atuarial? Eu posso garantir para vocês. Porque o estudo atuarial não comprovaria e não daria legitimidade para esse estudo proposto por eles. Ou seja, eles não apresentam o estudo atuarial porque eles não conseguem legitimar os termos dessa PEC. Nenhum estudo atuarial válido legitimaria o que eles estão pedindo ou aquilo que eles estão tentando impor para a população. Bem, deixa eu comentar aqui as pessoas que estão escrevendo.
Se tal justificativa de fato existisse, o governo não colocaria qualquer óbice ao fornecimento das informações pleiteadas. Jesus Feres, né, nosso coordenador do IEPREV, exatamente, Jesus, concordo com você integralmente, ou seja, se eles não estivessem fugindo de algo, eles apresentariam um estudo. É mais ou menos isso. Em linguagem simples, fugindo do juridiquês, é isso mesmo que está acontecendo. Ou seja, se a proposta fosse real, se a proposta fosse justa e legítima, teria o acompanhamento de um estudo atuarial. E é isso que a população precisa enxergar. Diogo Leonel, o governo não tem maioria para aprovar essa PEC até o momento. Tomara que não aprove essa aberração. Exatamente, Diego. É exatamente o que eu estava comentando aqui, né? Conforme o Dr. Roberto comentou, saiu aí um placar no Estadão. Se essa PEC fosse votada hoje, ela não seria aprovada. Eis o motivo do desespero do governo, né? Que vem aí conseguindo diversas publicações em jornais, chamando nós especialistas de mentirosos, né? Fazendo ataques aos institutos, aos sindicatos, como se na verdade eles tivessem moral para fazer isso contra um trabalho tão bonito realizado pelos sindicatos e pelos institutos em defesa da Previdência Social. Eu gosto muito de falar, eu vou repetir, hoje eu não falei nenhuma vez. Previdência não é luxo, ninguém quer luxo, ninguém procura luxo quando fala de Previdência Social. Mas Previdência também não é esmola. Previdência é direito. E colocar a população, marginalizar a população, concedendo a ela a Previdência como se fosse esmola, é o primeiro passo para o caos e para a miserabilidade de um país. Um país que precisa crescer, precisa ter Previdência, precisa ter direito social, precisa ter proteção ao risco. E nós precisamos disso e nós precisamos lutar por isso. O que fala ali? Ismael Girão. Eles vão trocar as aprovações pela contribuição sindical. Isso mesmo. Eles vão trocar aprovações pela contribuição sindical. Então, Ismael, bem complexo esse tema, né? Nós já sabemos que houveram diversas trocas dentro do Congresso, houve troca de votos. Quem aprovava a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, para o governo aprovar tudo o que queriam na reforma trabalhista. Tem muita coisa acontecendo, né? Infelizmente, por baixo daquele pano que nós vemos, né? Atrás do espetáculo, na coxia, as coisas acontecem de um modo muito mais sujo e muito mais assim desgastante do que a gente imagina. Opa, estou aqui. Célia, um abraço. Dali Secato, estou aqui. Dali, um grande abraço. Obrigado pela atenção. Jean Quintão, meu aluno. Oi, professora. Oi, Jean. Um grande abraço para você também. Melissa, alvitante que a Corte Suprema esteja tomando decisões políticas em detrimento da interpretação jurídica. Melissa, isso me revolta também. Você pode, inclusive, ver que eu tenho um livro sobre isso, que fala do STF, ou seja, eu discuto o direito previdenciário no STF desde a Constituição Federal de 88 até dezembro de 2014, fazendo uma análise das principais decisões do STF. E aí, nesse livro, eu faço provando com números, né, que o governo, ele sempre se preocupou, quando se tratava de previdência, em fazer a sua pressão política no STF. Então, as decisões do STF, quando se trata de defender o governo, elas são metajurídicas. Economia, política, direito social, eles argumentam qualquer coisa. Mas quando se trata de defender o cidadão, eles aplicam a letra da lei. Então, quando se trata de defender o segurado, é literalidade. Mas quando se trata de defender o governo ou defender os posicionamentos do INSS, eles criam todas as interpretações e teses jurídicas possíveis. É bem complicado, não é fácil mesmo. Roberto já escreveu, desculpem, Gisele, oi prima, oi, tudo bem? E fico preocupado, pois outras entidades não se manifestam, especialmente a OAB. Ismael, a OAB tem se manifestado, até aqui eu vou comentar contigo, o Dr. Chico Couto, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário Nacional, ele fez uma marcha, eles fizeram audiências públicas inúmeras, eles foram até a Câmara dos Deputados, eles bateram na porta da Câmara da Comissão Especial, entregaram lá um documento também, uma carta aberta em defesa da Previdência. Então, a OAB tem se manifestado e acredito que tem tido também uma grande força e tem sido um dos expoentes nesse sentido. E, claro, os institutos acabam batendo com mais força porque os institutos, eles atuam só em direito previdenciário, enquanto a OAB atua em diversas frentes. Lucilene Oliveira, valeu, doutora Ana Paula. Lucilene, um abraço. Simone Santos, como sempre, falaram sem dizer nada. Exatamente, Simone. É surpreendente a desfaçatez do governo.
Eles mandam, eles cumprem o determinado pelo Poder Judiciário, eles prestam as informações, mas não falaram nada. Isso é a verdade absoluta. Ou seja, falaram, não falaram nada porque não tem defesa. Ou seja, eles não têm argumento, né? Então eles enrolam lá, colocam um conjunto de normas, citam um monte de jurisprudência, mas não conseguem fazer a relação lógica entre a norma e aquilo que eles querem fazer valer como certo. Anderson, parabéns pelo trabalho, um abraço, amor. Anderson é meu marido, né? Então tem que mandar um abraço. Luiz Bittencourt, muito bom. Luiz, um abração também. E acho que os comentários que eu tinha... Ah, não, tem mais comentários aqui. Fernando Ramos, prezada, parabéns, abraço de Minas Gerais, a Suprema Corte não é mais a mesma. Fernando, isso é triste, eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu fiz o livro, que foi a minha dissertação no mestrado, eu nem vou dizer para você que o STF não é mais o mesmo. Eu vou dizer que o STF, em matéria de previdenciário, ele nunca foi o guardião da Constituição. Em matéria de direito previdenciário, nunca foi. Porque o que eu vi quando fiz o estudo foi, assim, estarrecedor. Parabéns pelo trabalho, grande profissional, obrigada pela atualização, agradeço a todos vocês também. Deixa eu só aproveitar e comentar aqui o pessoal todo que escreveu hoje para mim, deixa eu ver se eu consigo entrar ali na minha notícia, que não tem ninguém mais desastrado do que eu com esse notebook, que toda vez que eu vou abrir alguma coisa eu fecho a publicação. Só para dizer para vocês, então, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que me escreveu hoje de manhã. Foram muitas pessoas, né? Foram 75 pessoas, então eu só quero mandar um abraço aqui, ó, para todos que me escreveram. Andréia Furtado, que é do Maranhão, Jô Mengue, Cláudia Schneider, Kelly Ferreira Leite, Sueli Barbosa, Marcela Condoeffer, Célio Neto, meu amigo daqui, Virgínia Lima, Rui Costa, Moacir Gonçalves, José Ricardo, avante na luta sempre, nunca podemos desistir. Lúcia Catarina, também minha colega de Curitiba, Simone Augusta, Andréia Silva, Gilson Bagatin, Viviane Piassaroli, Carlos Roberto Bertin, Antônio César, Edmeire, amiga de Londrina, Eduardo Correia de Almeida, Rubens Pereira Silva, Rosilaine Batista, Tatiane Lemes, Jesus Feres, Josué Júnior, WB Consultor Bernardo, amigo também, a Bernadette, a Zenaide, um grande abraço, Luciana, Sandra Sete, minha colega daqui, um grande abraço, Gilberto, o que ele escreveu ali? Está na hora de se impor mesmo, pois os desmandos dos nossos governantes passaram da medida. Eles roubam tudo e impõem responsabilidade para o povo pagar. Não é fácil, Gilberto, é mais ou menos por aí. Fernando Bataglin, Ana Targa. Ana, essas informações serão disponibilizadas? Sim. Hoje, por enquanto, ainda não, mas já na sequência, o IEPREV sempre coloca tudo online para que as pessoas possam acompanhar esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Instituto. Márcia, Gilvânia, Anderson Avelino, Anderson, presidente da Comissão de Minas Gerais, um grande abraço também. Edir Marques, Simone Santos, boas notícias, Ana, ansiosa para saber. Então estão aí, né? Silvana Maria Picoloto, aqui do Paraná também, bom dia. Erodi Florencio, Jairo, Lucilene, Edilânia, Jean, meu aluno, Leila, minha colega, Sandra Regina Marques, Miriam aqui do Paraná também, Thelma Garcia, Mauro Moraes. Forte abraço, a esperança de arrasar o quarteirão. Deus ajude, né? Que esperança nós sempre temos. Marcelo Vitorino, Carlos Oliver, Romildo Ferreira, Luciano Calduro, força na luta, doutora. Luciano, estamos com saudade de você, apareça nos nossos cursos. Bruna Correia, minha colega também, colega de CRSS, agora nós somos colegas professoras. Carla Bavoso, também aqui, espero não perder a transmissão. Carla, espero que você não tenha perdido, mas se perdeu, você consegue assistir depois. Maria Cláudia de Oliveira, Flores Bela, nossa, gente, é muita gente. Só que vocês mandam com muito carinho, eu não posso deixar de citar todos os nomes, porque eu fico muito feliz com as manifestações de todos. Então, Fernando Ramos, prezada professora, um oi direto de Minas Gerais, obrigada, Fernando. Sabe que Minas está no meu coração também, tanto que eu sou coordenadora do IEPREV, que é naturalmente mineiro, né? Soraya, Neuza, Matheus, Rosângela, Giane Bertoldi, meu amigo aqui de Curitiba, Sérgio Cavaguchi aqui de Curitiba,
Freire de Oliveira, precisamos de boas notícias. Se Deus quiser, Freire, precisamos mesmo. Péricles Alves Moreira, parabéns, doutora, você me representa. Eu não, né? Toda a nossa equipe. Tem que fazer um voto aí para a equipe, porque eu não faço nada sozinha. É a equipe que faz essas coisas maravilhosas. Galba Gomes, Solange Quintop, Regina Selle, gostaria que me passasse, sim. Renata Lage, oi, mais que interesse. Gratidão pela atitude de vocês, muita paz e luz. Renata Lage, nós que agradecemos. Quero dizer que para nós é muito importante ter apoio, mas mais do que apoio, eu vou mais uma vez repetir o que eu sempre falo para vocês. O que nós precisamos, acima de tudo, é o trabalho de formiguinha. Gostaram dessa live? Gostaram de saber das informações? Compartilhe, comente com mais alguém, manda no WhatsApp, manda no Facebook. O importante disso tudo, e não precisa ser a minha live, o importante é, outro professor falou a respeito, entra no site do IEPREV, observa o que o IEPREV vem falando a respeito, façam as postagens, façam os compartilhamentos, conversem com os colegas. O que nós precisamos é disseminar essas informações, disseminar informações verdadeiras. Eu sempre acreditei que a verdade tem poder. E nós temos que utilizar da verdade para conseguir proteger a população de medidas escabrosas, de medidas inverídicas e medidas que levam à miséria social. O que nós não podemos, de forma alguma, permitir que aconteça. Eu vou finalizar dizendo uma feliz Páscoa para todos vocês. Claro que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós estamos numa semana que é uma semana de avaliação pessoal, uma semana de ficar com a família, uma semana de partilhar bons momentos com aqueles que a gente ama, né? E ajudar o próximo também sempre que possível. Então dedico essa semana para vocês com muito carinho. Queria trazer essa notícia como um presente de Páscoa para todos, para que a gente veja que lutar sempre vale a pena. Não desistamos nunca dos nossos objetivos. Bem, e aí eu quero dizer então para vocês que na semana que vem, assim que nós tivermos mais notícia, nós voltamos trazendo aqui. Ismael Girão, obrigado pelo senso de justiça de todos vocês, feliz Páscoa. Obrigada, Ismael, feliz Páscoa para todos, Gisele também. Tudo que você fala é importante para a população, porque mesmo eu que não sou da área, compreendo. Eu sempre tento falar da maneira mais simples possível, para que seja fácil, para que todos possam compreender. Então, um beijo grande, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.